Alô você, Paulo Siqueira aqui, da SQL Brasil. Sou consultor sênior em RCM. A nossa empresa é especialista em implantação do RCM que traz resultado para a sua indústria. Eu estou aqui mais uma vez com o Denis Mortellari, o CEO da SQL Brasil, que está já há mais de 20 anos em atuação no mercado e foi treinado por John Mowbray em pessoa, que é a pessoa responsável por trazer o RCM da aviação civil para podermos aplicar do jeito que aplicamos hoje nas indústrias, nas empresas. E lá em 93, o John Mowbray colocou no livro dele um apêndice sobre algo que é muito falado hoje. Tá todo mundo na modinha querendo falar sobre isso, sobre aquilo, sobre riscos. O John Mowbray já tinha falado sobre isso lá atrás e agora o pessoal está querendo implementar e procurando isso. E eu quero introduzir aqui e saber do Denis, o que tem a ver risco com o RCM, o risco mais propriamente dito com a ISO 31000. Ok, Paulo. Olá para você que está conectado conosco. Esse assunto é um assunto bastante interessante, né? Isso que você falou é uma verdade. Em 1993, ele introduziu um apêndice de risco, um apêndice sobre erro humano. 1993. Hoje as pessoas vêm falar... 30 anos atrás. Pois é, hoje as pessoas vêm falar em confiabilidade humana. Estava falando disso lá atrás, né? Na verdade, o risco, ele caminha muito próximo da confiabilidade, né? Quando nós estamos falando em RCM, nós estamos falando em confiabilidade. E o risco, na realidade, nada mais é do que a probabilidade vezes a severidade de um evento. A probabilidade é a confiabilidade. Não é a probabilidade de acontecer, a gente está falando em taxa de falha aí, que aumenta e diminui. Nós tivemos uma oportunidade em uma empresa que nos contratou já há muitos anos atrás. Para vocês terem uma ideia, a gente pesquisou e utilizou a norma AS NZS 4360 de 1995. A primeira norma no mundo que falava sobre gestão de risco, da Austrália e Nova Zelândia, que veio depois originar a ISO 31000. Então, a ISO 31000 foi lançada então depois em 2009, né? Mas essas normas, a SNZS 4360, são as predecessoras então lá em 1995. E nós fomos contratados por uma empresa exatamente para fazer um trabalho de gestão de risco, nos baseamos nessa norma. O interessante é quando nós fomos estudar essa norma, a 4360, estava lá, a primeira etapa, estabelecer o contexto. Pera, isso aí tem alguma coisa a ver com a manutenção centrada em confiabilidade, com o RCM. E a conclusão que nós chegamos lá atrás foi a seguinte: se você aplica confiabilidade no teu processo, logicamente o risco associado ao evento falha, ele diminui, tá certo? Se você aumenta a confiabilidade, o risco vai diminuir, né? Se o risco é a probabilidade vezes a severidade, se a probabilidade diminui, o risco vai diminuir. Sim. Então, isso é um fato, só que você precisa comprovar. Como é que você comprova isso? Então, desde lá, nós criamos uma ferramenta que, na verdade, é um software que hoje foi lançado agora em 2023, nesse ano, no evento que nós tivemos na Abraman, nós lançamos lá a nova versão do RM Toolkit, que já foi feito lá atrás, baseado nessa norma 4360. Então, qual é o objetivo com isso? É, primeiro, permitir às empresas ter uma ferramenta, um software que possa permitir a sua gestão de risco dos seus ativos. O risco, ele é dinâmico, Paulo, ele não é estático, ele varia. Quer dizer, os fatores de contexto fazem o risco variar. Quer dizer, o equipamento fica mais velho, mais novo, as coisas mudam e o risco varia. Então, por isso que a norma, a ISO 55000, ela cita, se eu não me engano, 69 vezes a palavra risco. Caramba. Né? Então, e ela cita a ISO 31000. Então, como nós tínhamos esse trabalho, nós vamos fazer a integração desses dois trabalhos. Então, se você partir da premissa que quando você melhora a confiabilidade, o risco diminui, então talvez a medida do risco seja uma medida do aumento da confiabilidade. Tá certo? Então, o que nós fizemos? Nós aliamos essas duas ferramentas. Então, você tem a possibilidade, utilizando o RCMnet juntamente com o RM Toolkit, que é a ferramenta para gestão de riscos, é o nosso software de gestão de riscos, você tem a possibilidade de avaliar o risco antes do RCM, o risco intrínseco lá do processo, existente no processo sem o RCM, e depois você avaliar de novo, fazer uma avaliação e uma redução daquele risco original a partir das ações que você levantou e implementou no RCM. Então, se você fez essa redução e se você conseguir mensurar isso, valorar isso, você tem o quê, então? Você tem a medida do aumento da confiabilidade ou da redução de risco.
Em custos, não é? em valor. Custo, em valores. Não é porque você dizer, por exemplo, o controller da tua empresa, que o risco era alto e ele está agora moderado, ele vai olhar para você e o que isso quer dizer? Agora, se você disser que você tinha um risco intrínseco lá de R$1 milhão e esse risco caiu para R$100 mil, então você teve uma economia aí de 90%, uma redução de 90% na sua taxa de risco. Então isso é uma coisa que a gente fez, nós trabalhamos nisso, essa ferramenta está disponível, ela tem duas funcionalidades. Você pode fazer uma análise de risco partindo do zero, sem RCM, sem nada, você pode fazer, implementar, ou você pode pegar todos os teus estudos RCM, automaticamente você pode injetar dentro dessa ferramenta, fazer análise de risco e você tem então o resultado. Quer dizer, quanto o meu estudo RCM, ele melhorou no fator risco dos eventos falha que estão às voltas aqui com o meu processo. E é interessante a ferramenta porque você consegue trazer a criticidade da empresa, a matriz de criticidade que a empresa utiliza hoje. Isso. E se a empresa não tiver, a gente tem ferramentas, existe metodologia para isso. Nós trazemos a matriz de criticidade que a empresa tem para dentro do software e assim pode fazer a avaliação de risco mediante a metodologia que a empresa utilizou. Isso. Nós pensamos isso, né? Ele é totalmente parametrizável. Então, você tem os níveis de risco, você tem as severidades, as probabilidades. Você pode fazer, construir várias matrizes dentro de uma empresa, de cada área, se for o caso, certo, ou de cada planta diferente. Você pode construir, associar e fazer a tua análise. Importando, né? Fazendo download e upload do estudo de RCM, só daquilo que interessa, joga lá dentro, faz a análise e faz então a demonstração numérica da redução do risco após a implementação do RCM. E isso traz um outro impacto, porque vamos dizer o seguinte, uma situação hoje que a empresa não tem gestão de riscos. O camarada do financeiro chega lá e fala aquele número que ele tira do vento, assim, fala assim, se precisam reduzir 30%, que a empresa tem que cortar custos, tal, precisa reduzir 30%. O pessoal de manutenção, da gestão de ativo, começa a correr atrás de cortes de custos de manutenção e às vezes cortam coisas que eram necessárias e mantém tarefas desnecessárias. Com o RCM implantado, esse quadro inverte, porque você corta tarefas desnecessárias e mantém aquelas necessárias. Ótimo. Só que com a gestão de risco implantada, você pode chamar o gestor do financeiro e falar, amigão, é o seguinte aqui, eu tenho essa tarefa, essas tarefas aqui, essas melhorias que estão impedindo esses riscos. Se a gente cortar 30%, a gente tem esse impacto aqui na empresa. E aí, através desse número, a gente consegue falar pro camarada, não vou cortar nada. Ou se ele quiser cortar, ele que assume esse risco. Você pode negociar, né? Você passa a ter argumentos. Porque normalmente o que acontece com a manutenção não tem argumento. Ela não tem argumento financeiro para negociar com finanças. Ele manda cortar, você tem que cortar no budget. Agora, uma coisa importante nos custos de manutenção, e quando a gente fala de confiabilidade, o maior custo da não confiabilidade está na falha, na consequência da falha, e não no reparo. Então, quando a gente faz essa análise, nós fazemos a análise do evento. O que é o evento? O evento falha, quando ele acontece, você tem o custo do reparo, que você vai ter que consertar lá, mais o custo da perda, o lucro cessante que você teve, multas e uma série de coisas. Esse é o custo do risco. Então, se a falha acontecer, a empresa vai perder tudo isso, né? Então, quando você injeta uma ação de confiabilidade lá, você inibe todo esse custo que estava, digamos, que estava maquiado e que muitas vezes, para onde vai isso aí? Para onde vai o custo da não confiabilidade? Para o produto. Então, nós fizemos um vídeo aqui, faz 2 anos, né, que nós fizemos lá para a Rede TV, e o repórter perguntou para mim, o que vocês fazem aqui? Fica difícil explicar. Eu falei, olha, a gente trabalha aqui para reduzir o custo do Brasil, o custo da ineficiência das empresas, né? O custo das falhas, o custo da não confiabilidade. Para onde vai esse custo? Esse custo vai para o produto e nós pagamos, nós absorvemos. Então, quando você melhora os teus processos, você melhora os teus resultados, você está melhorando. A gente é muito pouco competitivo e um dos fatores é esse. Todo mundo fala da carga de impostos, uma série... Tudo bem, concordo, né? Isso tudo existe, mas a não confiabilidade dos processos e das indústrias que permeia no nosso país é um grande causador, eu diria, da não competitividade internacional que a gente tem das nossas vendas e da nossa produção. Olha só, então você está aplicando riscos na sua empresa? Está fazendo gestão de riscos? Não está? Já faz a aplicação da RCM? Não faz ainda? Comenta aqui com a gente como que você acha que poderia melhorar a sua empresa se implementasse o risco e o RCM. Se isso tem uma aplicação direta para você. Pode deixar o seu comentário e talvez nos próximos vídeos a gente consiga discorrer mais sobre esse assunto. Você também pode deixar aí o seu like, a sua curtida, se inscrever, compartilhar esse vídeo
nos grupos de manutenção, nos grupos da faculdade, da pós-graduação e também naqueles fóruns do LinkedIn que eu sei que você participa, e gostaria de colocar algum assunto, digamos, não polêmico, mas um assunto relevante para que todos possam discutir e aplicar de verdade o RCM que dá resultado. Nós da SQL Brasil vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo.